O lançamento do livro do Gessé Souza, O Pobre de Direita, foi um estouro. Dezenas de milhares de pessoas assistindo, interagindo, e ele jogando luz num assunto que é muito comentado, muitas vezes até cheio de preconceito e pouco compreendido, né? As pessoas saíram da aula assim maravilhadas com a capacidade do Gessé de explicar esse tema que é tão importante, principalmente por causa do momento que a gente está vivendo, do momento político. As eleições estão aí, né? Batendo a porta. Se você não assistiu a aula, a notícia boa é que a gente liberou o replay por pouco tempo, até porque a gente acha que é muito importante as pessoas assistirem por causa desse momento político. No final da aula, a gente preparou uns presentes também para toda a turma que ainda não faz parte da comunidade ICL e quer fazer parte. E isso está valendo para você que assistiu o replay também. Você vai curtir. Um abraço e boa aula. Muito bem, pessoal. Estamos começando o Desperta de hoje. Hoje é segunda-feira, 30 de setembro, 7h03 da manhã, horário de Brasília. Tá acabando o mês, né? Tá acabando o mês. Depois de setembro vem outubro, depois de outubro acabou o ano, né, Odinho? Tá chegando o Papai Noel já. Aliás, tem várias lojas já com os negocinhos de Natal, né? Aquela coisa meio patética de neve em dezembro no Brasil. Já tá começando já, Jimmy. Tem muita neve, né, no Brasil em dezembro, né, Jimmy? É bastante neve, Eu não duvido, né? Porque do jeito que tá a coisa, né? Com o calor que a gente teve no meio do verão, do inverno, é capaz de ter neve em dezembro mesmo. Muito bom dia, muito obrigado para todo mundo que já está por aí. Estamos ao vivo em todas as redes sociais, principalmente nos nossos canais do YouTube. Se você ainda não nos acompanha por aí, assine os nossos canais. Estamos ao vivo no canal do ICL, notícias no canal do Eduardo Moreira e também no canal do Leandro Demori. Muito obrigado para os nossos parceiros que nos retransmitem. Se você quiser assistir a este programa na TV Quirimureia na Bahia, na Pop TV em Porto Alegre, na TVT em São Paulo e também em 3 emissoras de rádio em São Paulo, você não fica sem o Desperta no seu carro. Você pode sintonizar o seu rádio na Rádio Brasil Atual, na Rádio Heliópolis e na Rádio Cantareira, 3 emissoras que transmitem ao vivo este programa. Olha só, gente, 2 recados para começar rapidamente aqui, para vocês saberem. Ontem tivemos o lançamento do mais novo livro do Gessé Souza, O Pobre de Direita, uma super aula transmitida pelo ICL. Foi, olha, espetacular mesmo. Eu estava em casa, acabei assistindo um pouquinho atrasado, né? Tava nos afazeres ali, aquela coisa toda. O Gessé explicando desde as nossas raízes históricas, né? Passando por Raimundo Fauro, por Darcy Ribeiro, né? Fazendo uma leitura crítica, inclusive, das teorias desses pensadores, né? Em relação à ideia de que o Brasil sempre foi uma nação corrupta, que é uma herança trazida de Portugal, o racismo cordial, né? A transição do racismo explícito para o racismo velado que a gente vive no país hoje. Fez um levantamento histórico espetacular, muito claro, uma clareza absurda que é uma característica do Gessé também, para chegar nos dias de hoje e mostrar muito como a nossa sociedade foi pensada, foi engendrada, foi montada, né? O que é a imigração de brancos europeus no Brasil a partir do final do século XIX, como isso se deu, a formação artificial da nossa classe média, o tamanho da nossa classe média, a nossa classe média real, né? No Brasil tem aquela classificação idiota por renda, né? A pessoa ganha R$3.500 por mês, já é classe média. Vocês sabem que, na verdade, isso aí é pobre remediado no máximo, né? Se a pessoa ficar 3 meses sem salário, a pessoa tá na rua, né? Então tem toda essa organização mental do Gessé para chegar a nos explicar exatamente por que é que nós temos esse fenômeno hoje, conhecido pejorativamente, claro, como pobre de direita. Obviamente não é a intenção do título do livro do Gessé, é mais para chamar atenção, para a gente entender, classificar e conseguir decodificar no nosso dia a dia também como está a nossa disputa social, política, como esse país está organizado. Olha, uma aula inacreditável mesmo. O que foi transmitido ontem é parte agora de um curso que o Gessé vai dar dentro da plataforma do ICL. Ontem foi lançado o livro, as pessoas puderam se tornar membros e membras do ICL e levar para casa o livro do Gessé autografado. Gessé, meu amigo, você tá ferrado, porque foram mais de 2.000 assinantes novos ontem. O Gessé vai passar alguns dias autografando os livros, não é carimbo nem nada, né? Vai lá autografar um por um, escrever o nomezinho, você vai ter na sua casa aí a chance de ter esse livro do Gessé, que é aquela coisa, né? Daqui a 10, 15, 20, 30 anos, você vai ter uma obra de um autor, de um dos intelectuais públicos mais importantes do nosso tempo, autografada na sua casa. Ontem teve, aliás,
uma promoção para as pessoas se tornarem membros do ICL e levarem o livro para casa, e hoje a gente vai liberar essa mesma promoção, né, Jimmy? Então tá liberado, ó, o replay tá liberado, então você pode assistir quem perdeu ontem. Ontem, aliás, tivemos mais de 40 mil pessoas, é um negócio inacreditável. O ICL conseguiu colocar um domingo à noite, no horário do Fantástico e tal. O Fantástico ainda é o programa mais assistido da televisão brasileira, né? Milhões e milhões de pessoas assistem. Colocar 40 mil pessoas ao vivo para assistir uma conversa e uma aula de um intelectual para falar sobre sociedade brasileira é uma coisa realmente espetacular. Muita gente acabou perdendo, acabou pedindo. A gente sabe que muitas vezes os replays não são liberados aqui, é uma decisão do pessoal que cuida dos cursos, né? Mas nesse caso, o replay está liberado. Vocês podem acessar o despertaicl.com.br. Olha, eu sugiro mesmo que vocês assistam. No final do replay, tem uma surpresa. Quem não conseguiu levar o livro do GCE para casa ontem vai conseguir fazer isso hoje. Ainda está liberado. O livro autografado do GCE vai chegar na sua casa, você vai poder fazer a compra diretamente pelo ICL. Na verdade, vai se tornar membro do ICL, vai ter acesso a todos os nossos cursos, os nossos documentários, a nossa biblioteca, um clube de cupons que a gente tem lá também para você fazer compra online, comprar na farmácia, no supermercado, né? Tem vários descontos de centenas de negócios, de milhares, aliás, de negócios online, onde você vai poder usar esses cupons só no desconto das comprinhas que você pode fazer ali, aquelas compras básicas de mês, né? Aquele remédio, o basicão que a gente tem em casa e tal, é capaz de você economizar a própria mensalidade. Vai ter acesso a tudo que tem dentro do ICL e leva o novo livro do GCE para casa autografado. A promoção estava valendo ontem, durante o evento, mas a galera decidiu estender, porque foi de fato assim um sucesso estrondoso. Então quem quiser hoje, replay liberado, com uma surpresa no final, a possibilidade de você levar o livro do GCE autografado para casa. É só chegar lá no despertaicl.com.br, tá bom? É hoje, tá, gente? Hoje é o replay, hoje. Amanhã é outro dia, amanhã é outro mês, aliás, né? Então aproveita, abre esse link agora, vai lá, assiste o replay, deixa aberto aí, não esquece, não fecha, porque depois na tentativa de acessar amanhã, muito possivelmente esse link já está apontando para um outro evento nosso e aí acabou-se o que era doce, né? Como se dizia antigamente. Vamos lá então, olha só, no final do programa a gente vai ter um recado aqui, porque hoje temos estreia no ICL. Hoje temos programa novo no ICL, um programa noturno no ICL com o nosso querido Chico Pinheiro. No final a gente mostra aqui o que é que vai ser, qual a ideia do programa, quando vai ser veiculado e já o primeiro convidado, tá bom? Vamos lá para as notícias de hoje, aí no final a gente volta para isso, beleza, Jimmy? Semana começa com onda de calor em São Paulo e chuva no sul. Temperatura pode chegar a 36 graus na capital paulista nessa quarta-feira, com umidade do ar em 21%, segundo o Climatempo. As temperaturas ficam entre 3 e 5 graus acima da média e as máximas podem alcançar até 40 graus no interior de São Paulo, no Centro-Oeste, no Tocantins, no interior do Nordeste, segundo a Climatempo. Na cidade de São Paulo, o dia mais quente deve ser na quarta-feira, com máximas de 36 graus e a umidade relativa do ar bastante baixa, né? O nível ideal para o ser humano é de 60%, a gente está falando em 21%. Portanto, hidratem-se, e ainda tem a fumaça. Na segunda-feira, a mínima para a capital é 16, a máxima é 33. Então já começa a esquentar agora, vamos esquentar até quarta-feira, né? Não só em São Paulo, mas em vários lugares do país. Voltou a chover na Amazônia e algumas pancadas de chuva, ainda que localizadas, ocorreram no Mato Grosso e em Goiás. Com a entrada dessa nova frente fria nessa semana, até o final da semana pode voltar a chover no Brasil Central. Então calor até quarta-feira, voltou a chover em alguns lugares, pode entrar uma frente fria, a ver se ela vai conseguir furar o tal do bloqueio atmosférico, né, que é o que fica com o ar parado aí, causando uma série de problemas no Brasil. O ar quente, né, não deixa a frente fria que vem do sul do país, do Uruguai, da Argentina, avançar pelo país, não leva a chuva para as outras regiões, mas a ver se ela vai ter força para empurrar um pouquinho, para começar a chover, pelo menos em algumas regiões onde há muito tempo não chove, ajudar a apagar algumas queimadas, melhorar a umidade do ar, baixar a temperatura e tornar a vida um pouco mais viável para todo mundo. Então, prestem atenção na previsão do tempo para as suas regiões e protejam-se. Com chuvas de norte a sul,
Outubro começa com o avanço gradual das precipitações do país, diz o INMET. A chegada de outubro deve trazer o retorno e o avanço gradual de chuvas. É o que aponta o INMET. A previsão dessa semana ainda indica a possibilidade de precipitações em algumas regiões no país. Ao longo do mês, desse próximo mês agora, então vamos para a previsão de outubro, para a gente ter mais ou menos uma ideia de como a coisa vai. O INMET prevê precipitações acima da média em grande parte da região sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo e sul do Rio de Janeiro e de Minas, com chances de retorno gradual para a região central do país durante a segunda quinzena do mês. Já a Metsul aponta que outubro é um mês tipicamente de primavera, com menos frio e aumento dos dias de calor no sul do Brasil, ao passo que no centro-oeste e no sudeste do Brasil marca o retorno da chuva mais frequente, com temporais principalmente da tarde para a noite. Então, acho que teremos um tempo um pouco mais chuvoso, pelo que dizem INMET e Metsul, em outubro. E aí, claro, tem também um temor de chuva excessiva e enchentes. Então, aparentemente, vivemos em um mundo onde ou não chove nada e pega fogo em tudo, ou faz um frio dos diabos, ou cai uma chuva além do normal, e esse parece que é o novo normal, é um momento de extremos, de fato. Então eu sempre falo, acompanhe a previsão do tempo da sua região, da sua localidade, para conseguir se proteger de calor excessivo, por exemplo, lembrar de se hidratar mais, tentar ficar o menos tempo possível no sol, atenção com a fumaça, se for o caso, ficar em locais fechados, se for o caso de você tiver doenças respiratórias ou outras comorbidades, você usar máscara, que eu não vejo absolutamente ninguém usando, mas vai aí a dica, né? Muita gente tossindo para lá e para cá, as pessoas ficam se auto-enganando, né? Ah, virose, peguei isso, peguei aquilo. Gente, o país está tomado por fumaça, não sei se vocês já perceberam, tá? Então não adianta se auto-enganar e olhar para o lado, né? Porque a coisa está aí. E em casos de regiões onde há perigo de desmoronamento, encostas, inundações, é importante ficar atento também, porque no ano passado nós tivemos, nesse mesmo período, outubro, novembro, grandes inundações, principalmente no Rio Grande do Sul, foram as inundações que aconteceram antes daquelas de maio que a gente fez a cobertura aqui. Então, se você está em áreas de risco, que são normalmente atingidas, que já estão com problemas de escoamento, porque depois das enchentes, vários sistemas de drenagem e escoamento foram entupidos e não foram desentupidos pelo poder público até agora, né? Muito por incompetência, falta de dinheiro, falta de tecnologia, uma série de coisas. Então, tem uma tendência a alagar mais rápido, com menos chuva, cada vez mais. O solo está menos permeável, porque a gente viu, inclusive na cobertura que a gente fez aqui, que quando o barro tomou conta de boa parte das cidades, depois aquele barro secou, você tem um solo que é um solo muito duro, a chuva não penetra e isso vai causar problemas daqui para o futuro. Então, cada vez mais, como eu digo aqui, previsão do tempo não é para saber se vai dar praia ou não. Se você estiver assistindo televisão e vier gente com previsão do tempo para saber se vai dar praiazinha, você já desconfia que a pessoa está vivendo em Nárnia, né? Então, acompanhe para se proteger e para estar ligado no que está acontecendo. Bom, aqui é a notícia do Chico Pinheiro estreando um novo programa, mas a gente vai deixar para o final, tá, Odime? Deixa eu puxar mais para cá isso aqui, depois a gente fala. Receita Federal permite a atualização do valor de imóvel na declaração do imposto de renda. A possibilidade foi autorizada por lei de reoneração gradual da folha. A partir da terça-feira, até 16 de dezembro, os contribuintes poderão atualizar o valor do imóvel na declaração do imposto de renda em troca do pagamento imediato do tributo com alíquotas reduzidas. A Receita Federal publicou uma instrução normativa que regulamenta essa possibilidade. Até agora, a legislação não permitia a atualização do valor de compra de imóveis na declaração do imposto de renda, exceto nos casos de reforma e ampliação. A nova lei permite a atualização do valor na declaração, recolhendo o tributo sobre o ganho do valor antecipadamente, com alíquotas reduzidas. A medida beneficia tanto pessoas físicas como empresas, mas só é vantajosa para quem pretende vender o imóvel no longo e no médio prazo. Para a pessoa física será aplicada uma alíquota de 4% do imposto de renda sobre a diferença do valor da compra do imóvel. As empresas pagarão 6%. Atualmente, as pessoas físicas pagam de 15% a 22% sobre o ganho de capital. Explicando rapidamente aqui, para quem não está ligado nisso, né? Se você tem um imóvel, se você comprou um imóvel, se no futuro você deseja vender o imóvel, você vai pagar imposto sobre o ganho de capital. Então, vamos lá, pagou 100 o imóvel, pagou 100. Vai vender por 120, você vai pagar imposto em cima dos 20, tá?
Beleza? Tá compreendido? Então tá. O que acontece agora? A Receita autorizou que você atualize esse valor. Então, se você julga ou pelo zoneamento das cidades que o seu imóvel hoje já vale 120, você pode ir lá na Receita Federal e atualizar esse valor. E já pagar o imposto sobre o ganho de capital, mesmo que você não esteja vendendo o imóvel. O que acontece? No futuro, quando você for vender esse imóvel, se você vender por 120, que é o preço que a gente está colocando aqui, você já pagou o imposto. Se vender por 130 ou 140, vai pagar imposto em cima só daquele excesso, né, dos 10 mil a mais, dos 20 mil a mais, que você ainda não pagou. Qual é a vantagem? Esse imposto normalmente é um imposto caro. Esse imposto sobre ganho de capital vai de 15% a 22,5%. Se você fizer a atualização agora, vai pagar 4%. Tá? Então, para quem está pretendendo vender um imóvel no médio prazo ou até no longo prazo, aí vai vender um imóvel esse ano, no ano que vem, já colocou à venda, está pensando em financiar um novo, comprou um terreno e tem o sonho de construir um imóvel novo, e daí para isso já está no horizonte aí daqui 3 anos, 4 anos, 5 anos, vender o que você mora, então talvez seja interessante já atualizar o valor do seu imóvel de hoje, atual, e já pagar esse imposto, porque esse imposto agora será de 4%, um imposto muito mais baixo, 3 a 4 vezes menor do que se você for vender lá na frente. Então, se vai vender um imóvel, no futuro, tem um dinheirinho sobrando, pode atualizar esse valor, já pagar esse imposto, que é um imposto muito mais barato, e aí no futuro, quando você fizer a venda, esse imposto já está pago. Só vai pagar, claro, se vender mais caro ainda do que o preço da atualização, vai pagar sobre a diferença. É a diferença lá do ganho de capital, tá? Tá compreendido? O governo está precisando arrecadar, tá o déficit zero e não sei o quê, e não pode gastar, e tem que tirar dinheiro de tudo que é lugar. Então, isso aqui está sendo feito para isso também, mas acaba beneficiando as pessoas, né? Principalmente pessoas físicas que têm um imóvel só ou 2 imóveis. Lembrando que se você faz uma negociação imobiliária, eu acho que é uma vez a cada 5 anos, o pessoal de imóveis aí que está no nosso chat pode me corrigir se eu estiver errado. Uma vez a cada 5 anos, se você faz uma negociação de imóveis, vende um imóvel, você tem um imóvel seu lá, você vendeu esse imóvel. Você tem um tempo, se eu não me engano, são 6 meses, você tem um tempo para comprar outro imóvel e não pagar esse imposto. Então é justo, né? Você quer trocar de casa, por exemplo. Pô, eu quero sair daqui e quero ir para lá. Então eu vou vender aqui, pô, não faz sentido eu pagar imposto sobre o ganho, o lucro que eu tive em relação ao preço que eu paguei, o preço que eu vendi, se eu estou vendendo esse para comprar outro. O governo está só tomando meu dinheiro, né? Então já há uma lei específica sobre isso, que se você vendeu aqui, você pode fazer uma outra negociação imobiliária, comprar um outro imóvel, jogar esse dinheiro para lá e você não vai pagar esse imposto. Mas aí são casos e casos, tá? Então prestem atenção nisso, uma baita dica para começar o dia aqui, para quem está pensando em negociar imóvel, em mudar de casa, aquela coisa toda. A partir de hoje, o Google vai proibir anúncios de bets não registradas no Ministério da Fazenda. Olha só, isso aqui é uma notícia super importante. A partir de segunda-feira, portanto, hoje, o Google passará a aceitar apenas anúncios de empresas de apostas que estão devidamente registradas no Ministério da Fazenda. Ou seja, até ontem, estava aceitando anúncio de qualquer porcaria do tigrinho, né, Google? Ai, regulação de rede social pra quê, né? Liberdade de expressão, não sei o quê. Os caras enganaram todo mundo direitinho, né? Todo mundo, assim, os caras passaram a perna bonito na gente, né? Ei, Brasil! Ô, Brasil! Muita gente não foi enganada, muita gente foi comprada nessa história, né? Eu tô falando do PL 2630, famoso, que a gente sempre fala aqui, que regularia redes sociais, que começaria a botar ordem na casa, que poderia enfrentar esses temas todos aqui, corresponsabilidade das plataformas em relação às coisas que são lá publicadas, regras para remoção de conteúdo, o famoso PL das fake news, né? Então olha só que notícia maravilhosa, hoje já não pode mais anunciar jogo do tigrinho, do aviãozinho, do papagainho, do pandinha, do elefantinho, nem nada no Google, se você não tiver um devido registro no Ministério da Fazenda. Ou seja, até ontem podia. Agora eu posso imaginar os milhões de reais, vejam como o Google e as outras plataformas são sócias dessas máfias, sócias na publicidade.
A galera que perde grana doidada aí, que pega o dinheiro do Bolsa Família, que detona o programa lá, o pé de meia, que acaba com a economia da vida inteira, que gasta a herança da mãe, que etc e tal, saibam que parte desse dinheiro foi parar no Vale do Silício nos Estados Unidos, para enriquecer os acionistas americanos, norte-americanos desta empresa chamada Google. É assim que a coisa funciona, a gente tem que partir da lógica, né? Da lógica. Se uma empresa que não está registrada anuncia no Google e depois ela suga dinheiro das pessoas e destrói vidas e famílias, o Google é sócio disso porque parte dessa grana que foi investida em publicidade foi parar no caixa do Google. Então, parabéns para nós, viu, Brasil? Parabéns pra gente, né? Muita gente enganada, muita gente ignorante em relação ao PL das fake news, a extrema-direita causando pânico, falando que era uma questão de liberdade de expressão, de liberdade disso, de liberdade daquilo, quando na verdade muita gente, muito desses vagabundos da extrema-direita estavam fazendo negócio, estavam sendo comprados por plataformas, estavam botando dinheiro no bolso, se é que não estavam montando bet do tigrinho para ganhar dinheiro também, né? Inclusive parte da imprensa brasileira, dita de esquerda que ganhou dinheiro do Google para detonar o PL 2630. Eu não vou gastar nem meu tempo em entrar nessa polêmica aqui, porque eu já dei nome, sobrenome de todo mundo. Quem quiser recupere os programas anteriores, tá bom? Porque este programa aqui não é um programa para fazer amigos, é para informar as nobres e gentis pessoas que nos acompanham todas as manhãs aqui, né? Então tá bom, vamos que vamos. Gustavo Lima é indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Isso aqui é novo, tá, gente? Não é a mesma da semana passada. O cantor Gustavo Lima foi indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa em decorrência da investigação que apura a atuação em jogos ilegais, denúncia publicada ontem pelo Fantástico. A defesa do Gustavo Lima reafirma sua inocência. O indiciamento do cantor sertanejo ocorreu no dia 15 de setembro. O inquérito diz que o sertanejo virou sócio da empresa Vai The Bet em julho deste ano. A empresa é uma das citadas na investigação, resultado da Operação Integration, como diz a Gabi Varela, Operação Operation, né, Gabi? Como é que era que você estava falando? Operação Operation, da Operação Integration. Gustavo Lima teria 25% de participação na empresa, mas a polícia suspeita que ele era sócio bem antes disso. Lembrando que o Gustavo Lima, na sua defesa, falou que ele era apenas garoto propaganda. Depois saiu a documentação e mostrou que, na verdade, o cara tem 25% da empresa. Se eu não me engano, 25% dos direitos caso a empresa seja vendida, né? Então, na prática, é sócio. Então, na prática, publicamente, o senhor Gustavo Lima mentiu para as pessoas. A empresa fechou o contrato de patrocínio com o Corinthians no final de 2023. Segundo o inquérito, um conselheiro contou que o presidente do clube conversou com o Gustavo Lima por telefone e que o mandatário afirmou naquela época que o Gustavo Lima era um dos donos da Vai The Bet. A empresa é hoje alvo de outra investigação da polícia e rescindiu o patrocínio com o Corinthians. Gustavo Lima foi indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Cabe agora ao Ministério Público decidir se irá denunciar ou não Gustavo Lima à justiça. Lembrando que tem uma disputa aí entre polícia e Ministério Público nesse caso. E nós não sabemos os meandros dessa investigação e dessa disputa interna. Ainda não saiu nenhuma reportagem de bastidores, por exemplo, porque a polícia queria prender o Gustavo Lima, o Ministério Público foi contra, aí uma juíza mandou prender, aí um desembargador mandou soltar, então há uma disputa aí. A gente não sabe exatamente o que está acontecendo nesse caso. Agora a polícia indiciou Gustavo Lima de novo. O inquérito vai ser remetido para o Ministério Público, que até agora, em muitos casos, inclusive na prisão preventiva que tinha sido decretada contra o cantor, se manifestou contra. Então, a ver como o Ministério Público recepciona esse inquérito e a ver se o Ministério Público denunciará o cantor e os demais envolvidos nessa investigação. Gustavo Lima vendeu avião 2 vezes e tinha 8 milhões em notas fiscais, suspeita a polícia. Gustavo Lima foi indiciado pela Polícia Civil de Pernambuco, suspeito de lavagem de dinheiro, como a gente já chamou aqui. Os pontos que chamaram a atenção dos investigadores estão relacionados à emissão suspeita de notas fiscais e indícios de irregularidades na venda da aeronave do cantor. Na sede da empresa Balada Eventos e Produções, a empresa de Gustavo Lima, a polícia encontrou um cofre contendo aproximadamente R$150 mil em dinheiro vivo, incluindo notas em dólares, euros e reais. Segundo a polícia, isso seria um indício de lavagem de dinheiro. A defesa do cantor argumenta que o valor seria utilizado para pagamentos de fornecedores. Outro ponto importante na investigação foi a descoberta de 18 notas fiscais sequenciais
totalizando mais de 8 milhões de reais, emitidas em um único dia por outra empresa do cantor, a GSA Empreendimentos. Os documentos foram emitidos para a Pix 356 Soluções, conhecida como Vai Debete, que também está sob investigação. A defesa de Gustavo Lima alega que todos os valores foram declarados e que os impostos foram devidamente pagos. A negociação de aeronaves também chamou a atenção da polícia. Um avião da Balada Eventos foi vendido 2 vezes entre 2023 e 2024 para investigados na operação. A primeira venda foi para Darwin Henrique da Silva Filho por 6 milhões de dólares, enquanto a segunda foi para JMJ Participações de José André da Rocha Neto por 33 milhões de reais. Acho que os valores mais ou menos se equivalem aí. A investigação faz parte da Operação Integration, que envolve 53 alvos em todo o país, inclusive aquela influenciadora digital, a Deolane Bezerra, e empresários do setor de jogos. 33 milhões de reais esse avião aqui, Jimmy. Tá comprando? Tá valendo? Tá valendo. Tá valendo? Pois é. Eu tô achando meio pequenininho. Eu não acho que nada no mundo vale 33 milhões de reais, cara. Sério mesmo. Eu não consigo... Nada que eu acho que uma pessoa pode comprar vale 33 milhões de reais. Por que vale 33 milhões de reais, cara? Dá pra resolver, sei lá, a habitação de um monte de gente, né? 33 milhões de reais. Pra mim, parece uma Kombi com asa. Sério mesmo, né? A pessoa que entende de avião vai ficar puta comigo. Não, mas isso aqui é um avião, isso aqui não... Beleza, mas assim... Eu não me sinto nem seguro voando nesses aviãozinhos assim. Tu te sente, Jimmy? O ano inteiro voando num aviãozinho desse? Acho que não. Deve balançar que é uma porra esse negócio aí, né? Sei lá que avião é esse. Não diz o nome aqui do negócio? Não diz. Esses aviões aí são caros mesmo, né? Tá bom. Mas também assim, 33 milhões de reais é caro se o dinheiro é teu, né, Jimmy? Mas se o dinheiro é do apostador do Tigrinho, é de graça, né? Porque não é teu. Né? Quem pagou foi a outra pessoa que perdeu o dinheiro, né? Então também. Na verdade, não custou 33 milhões, custou nada, né? Custou grátis. Grátis. Ai, essa galera, né? Polícia suspeita que Gustavo Lima seja dono oculto de ex-patrocinadora do Corinthians. A defesa do cantor nega, né? A defesa segue falando que ele não é sócio da Vai de Bet e que o contrato encontrado pela polícia indica que ele tem 25% da eventual venda da marca. Então essa é a treta que tá posta aí. A polícia fala, cara, tu é sócio dessa parada. O Gustavo Lima fala, não sou sócio. Mas a polícia fala, mas e se a Vai de Bet for vendida? Daí ele fala, então 25% é meu. Então, isso pode caracterizar, não é incomum, né, como uma sociedade oculta. Afinal de contas, se você não é sócio, mas se vender 25% é seu. Então, assim, na prática você é um sócio, né? Só não está no papel. Então, essa é a grande briga que vai ter aí com a polícia e a defesa do Gustavo Lima. Investigado em operação, ele voltou aos Estados Unidos depois de um show no Pará. Porque você sabe, né? Essa galera é muito macho, né, velho? Todos os caras que falavam aí, esse Gustavo Lima, é porque já se manifestou publicamente, né? Então se falou, também falou, né? Não sou eu que tô falando. Fez lá aquela pataquada, lembra quando o Bolsonaro reuniu um monte de cantor sertanejo? Tava ele lá, falou no microfone, inclusive, né? Galera, assim... No geral, tudo bem, tem os inocentes e tem a pessoa que acredita mesmo assim. Agora, no geral, se a pessoa vai muito pro lado da extrema-direita, isso é no Brasil e no mundo, né? E fica se protegendo atrás de Deus e pátria, e família, e liberdade, não sei o quê, você sabe que tem coisa aí. Sabe, a pessoa tá precisando de uma máscara pública e tá precisando do apoio da galera ali, né? Então, se começou a falar muito assim, você desconfia que vai aparecer. Confia que vai aparecer. Aí depois declarou voto no Pablo Marçal, Gustavo Lima. Então veja, tudo é gente que tá na macholândia, né? Os machão, que bate no peito, e andar armado, e defender a própria família, e matar os bandidos, e matar comunista, e o direito de defesa, e bababá. Cheirinho de cadeia, Estados Unidos. Hein? Pô, mas vocês não são de nada, hein, Gustavo Lima? Todo bombado, todo malhado assim, mas assim, enfrenta, né? Essa não é a galera que falava que o Lula ia fugir, que o Lula ia ir pra embaixada. Aliás, quem foi dormir na embaixada foi o outro lá, né? Era essa galera, né? Hein? Que o Lula tinha um plano de fuga, que ia ser o foragido, que não ia enfrentar. Hein? É os machão, esses são os machão, né? Vocês não são de nada, né, gente? Pelo amor de Deus, né?
vazou para os Estados Unidos, vai ficar lá, né? Vai ficar indo, aí pega o aviãozinho, deve ter um autoavião, porque esse aí já vendeu, né? Pega um aviãozinho, vem, faz o showzinho, volta correndo, vem de novo, faz o showzinho, volta correndo. Vai ficar na ponte aérea, né, Gustavo Leão? A ponte aérea do Chilindró, para evitar cana. Hein? Os caras são muito corajosos, né? Sob alerta por alta de Marçal, Nunes vai apostar em voto útil na última semana, reporta hoje aqui a Juliana Dalpiva lá no iclnoticias.com.br. O candidato à reeleição para a Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes, vai apostar em uma campanha de voto útil nessa última semana. Faltou uma semana para a votação, né, gente? Fechou ontem. Vamos lembrar todo mundo, domingão tem eleição. Essa eleição é a eleição que eu acompanho, desde que eu acompanho a eleição mais parada que eu já vi, cara. Tem gente que não sabe nem que tá rolando a eleição. O que é péssimo, né? A gente não sabe nem que tá rolando, não tá acompanhando nada, não tá se informando, aí vai decidir na última hora, e na última hora é uma decisão puramente desinformada e emocional e idiota, e vai lá e vê quem faz mais barulho e quem é contra tudo isso aí que tá aí, e aí acaba tomando essas decisões. É por isso que eu acho que o voto do Marçal ainda é um voto perigoso. Ainda é um voto perigoso. A Juliana fala, né, que o consolidado das pessoas que têm certeza que vão votar no Nunes é baixo ainda, a pessoa que declarou para o Datafolha que não muda mais seu voto, para o Nunes é 16%. É baixo. Então vejam, é uma eleição que está ainda assim numa consistência, né, aquela consistência de gelatina. Né? Então o Marçal ainda é um cara muito perigoso para chegar no segundo turno. Por quê? Porque as pessoas não estão dando muita bola para essa eleição. Essa é a real. Quando você decide em cima da hora, a sua tendência é decidir no cara que é mais o papinho, o antissistema, ou tudo contra tudo isso que está aí, o fator novo, o vamos mudar, a novidade para melhor, e não é político profissional, e já é rico então não precisa roubar, toda aquela bobajada, né, feita para enganar o otário, que funciona. E tem ainda a possibilidade de um voto envergonhado no Marçal, as pessoas quando respondem à pesquisa, as pessoas que já sabem qual é a índole, o caráter e a ficha criminal dele, para o entrevistador, não assumem que vão votar no Marçal. Então pode ter surpresas. É um perigo, inclusive, para a campanha do Boulos. Eu tenho falado isso aqui desde o começo da campanha. Nós estamos em um cenário virtual de empate triplo e isso não se alterou. Não se enganem com pesquisa que bota o Nunes lá em cima, aí tem a outra lá que bota o Boulos lá com 27, 28, para mim não cola, me desculpa. Não estou falando que os institutos estão manipulando pesquisa nem nada disso, estou dizendo que não estão conseguindo medir o pulso da população. É muito mais complexo do que isso. Nós vimos em eleições passadas institutos históricos no Brasil errando muito. Muito. Estou botando aqui na conta do erro, tá? Errando muito. A dinâmica hoje é outra, é tudo muito mais complexo. Eu não acho que os institutos conseguem ter... Os que estão jogando na bola de segurança, vocês podem notar, dão sempre uma diferença entre Nunes, Marçal e Boulos, de modo que a margem de erro consiga compactuar essas diferenças e caso haja um erro, você estava dentro da margem. Então, na prática, a gente está com um empate triplo. O Nunes agora essa semana vai desesperadamente tentar buscar alguns votos do pote do Marçal ainda. E o Boulos que se cuide, tá bom? Olha aqui, ó. A Tabata mira criticando o Boulos para tomar votos anti-PSOL que estão com o Nunes. A Tabata, nessa última semana, ativou uma estratégia que é... Muita gente sabe o antipetismo? Com a eleição do Boulos acontece o mesmo, né? Tem um antipetismo em cima do Boulos. Aqui tá se falando de voto anti-PSOL, mas não é anti-PSOL. Não é um anti-psolismo. Na verdade, o Boulos representa a esquerda em São Paulo, está com a imagem colada ao Lula. Isso aqui é o bom e velho antipetismo, tá, gente? Podemos até renomear aqui, né? Rebatizaram o antipetismo. Mas isso aqui é antipetismo. A Tabata vai buscar esse voto do antipetista. Onde está esse voto hoje? Esse voto hoje deve estar uma parte com o Marçal, uma parte com o Nunes. Então a Tabata está tentando se mostrar uma alternativa a isso. Como você puxa esse voto? Esse voto é um voto de repulsa, de ódio, de a pessoa que está repelindo. Então ela não está votando no Nunes porque acredita nas propostas do Nunes. Ela quer votar em alguém que tem a chance de derrubar o Boulos. Então é o voto anti. A Tabata quer esse voto para ela. O que ela começou a fazer? Bater no Boulos. Bater no Boulos. E aí, Tabata Amaral,
você está fazendo um jogo perigoso. Por quê? Falta 6 dias para votação. A Tabata não passou de um dígito nas pesquisas. É sempre ali 7, 8, 7, 8, 7, 8. 9, eu não sei se ela chegou em 10 em algum instituto. Acho até que não. Tá? Mas se chegou ali foi marginal, no geral, num agregador você vai ver que é menos de 10. Então assim, Tabata, você já conhece a eleição o suficiente para saber que não vai rolar. A sua campanha acabou. Acabou. Tempo de TV do Nunes é gigantesco, é 6 minutos, o do Boulos é 2 e pouco, a Tabata quase não tem, o Marçal não tem nada. Então, quem fez o que fez até aqui, tá feito. Claro, a eleição só termina quando acaba, né? E todo candidato tem o direito a ter fé, tá bom? Agora, tirando a parte da fé, que eu acho que Deus está ocupado com outros afazeres e não com a Tabata, né? Tá fazendo outras coisas, tem coisa mais importante aí para olhar. A campanha da Tabata acabou. A Tabata, na reta final desse debater no Boulos, dona Tabata, a senhora tem muito mais chance de colocar Nunes e Marçal no segundo turno do que se eleger. Mas sim, mas é muito, muito mesmo. Não é muito pouco, é muito bastante. A chance que a Tabata tem de conseguir os votos antipetistas, que aqui foram rebatizados, de anti-PSOL pela Folha, né? Batendo no Boulos e tirando esse voto do Nunes, é baixíssima. É baixíssima. Se for uma estratégia super bem vitoriosa, vai tirar 1%, 2%, 3%. Tá? A Tabata precisaria dobrar de intenção de voto em 6 dias para ter alguma chance de, quem sabe, estar no segundo turno. E isso não vai acontecer. Aí domingo ela está no segundo turno, de eu faço o quê? Nem apareço para trabalhar na segunda, né? Mas estou falando, estou fazendo a minha aposta aqui, né? A minha aposta é saudável porque não envolve tigrinho, nem bet, nem nada. Estou dizendo aqui para vocês, pela experiência que qualquer pessoa tem com a eleição, eu não imagino uma pessoa hoje que tem experiência eleitoral que chega e fala assim, não, a Tabata ainda tem chance de ir para o segundo turno. Não tem. Tá? Porque não tem. Então, Tabata, o seu jogo é arriscado. Em nome desse risco, que não se paga esse risco, porque não vai dar certo, porque não vai funcionar, a Tabata pode estar jogando o Marçal no segundo turno. Ela tem o direito de fazer isso? Gente, ela tem o direito de fazer o que ela quiser com a campanha dela, desde que esteja abarcado pela lei eleitoral. Isso não é problema meu, né? Agora, isso é um problema da pessoa que mora em São Paulo, que não quer Marçal e Nunes no segundo turno. Porque aí nós partimos para o terreno, assim, o terreno contaminado, que a gente não sabe onde vai dar. Futuro incerto. Vocês imaginam isso? Pode acontecer? É claro que pode acontecer. É claro que... Olha, eu discordo veementemente das pessoas que falam, uma vaga já é do Boulos no segundo turno. Mas não acho é mesmo. O Boulos não caiu, mas também não decolou. A entrada do Lula na campanha não resolveu nada. Usar o nome da Marta como memória afetiva do paulistano, principalmente nas periferias, talvez tenha servido para evitar que o Boulos caísse. E isso efetivamente não dá para ser medido assim com precisão científica, né? O outro risco da campanha do Boulos, o Lula, que participaria de 2 caminhadas com o Boulos essa semana, decidiu viajar para o México, Jimmy. Foi para o México, né? Aparentemente para o Lula, ou o Boulos já está no segundo turno, ou tanto fez, tanto faz. Foi lá para recepcionar lá a nova presidenta do México, que vai assumir. É mais importante isso ou é mais importante assegurar a eleição de São Paulo? Eu acho que é mais importante assegurar a eleição de São Paulo. Né? O nome disso, para mim, que o Lula está fazendo agora é cagada. Concordou, não concordou também? Você tá num empate triplo em São Paulo. Você tem 2 candidatos ligados à extrema-direita. O Nunes, semana passada, acabou de falar que se arrependeu de ter apoiado vacina, gente. Durante a pandemia. É disso que a gente está falando. O Nunes é o cara que no dia seguinte a uma operação da polícia em cima das empresas de transportes em São Paulo que mostrava infiltração mafiosa do PCC nas empresas, foi lá se solidarizar com a empresa. Para não dizer que foi se solidarizar com o PCC, mas aí vocês façam a ligação mental de vocês aí.
Então nós temos aí um risco do Boulos ficar de fora. E não é pequeno não é marginal, não é assim, só se acontecer alguma... Não. É uma corrida com 3 cavalos correndo um do lado do outro. A gente não pode confiar no que os institutos estão falando agora porque é difícil medir. O mundo mudou. Eles vêm errando muito. O eleitor... Tem gente mentindo de propósito para instituto, tem uma série de coisas acontecendo. Uma série de coisas. O Lula vai viajar para o México? Ô, presidente. Olha, eu tô torcendo pro Boulos chegar no segundo turno. Eu aqui, particular, eu como cidadão aqui, né? Eu tô torcendo. Mas assim, é com emoção, né, presidente Lula? Hein? Vamos deixar um pouco mais com emoção. Tá? E não adianta vir segunda-feira aqui encher meu saco no chat se o Boulos chegar no segundo turno e falar, viu aí, o Lula tava certo. Não tá certo não. Não tá certo não. Jogou pro alto. Jogou pra cima e seja o que Deus quiser. Tá? Certo estaria se ficasse e ajudasse, fosse fazer as caminhadas e botasse o rosto e tal. Estranho, né? Posso imaginar que a campanha do Boulos não esteja muito feliz com isso. Vocês conseguem imaginar? A campanha do Boulos está feliz ou está de boa? Não, tudo bem, não precisa. Se o papo até ontem era não, com o voto do Lula, com o Lula aparecendo, vai ajudar a trazer voto, tal, não sei o quê. Ou o staff do Lula avaliou que o Lula não traz mais voto do que já tem. Será que é isso também? Jogou a toalha? Não adianta mais porque o que o Boulos tem é isso aí e o Lula não vai mais ajudar. Pode aparecer que não ajuda mais. O que é uma admissão velada de fraqueza também, política, né? Você fala, não adianta mais, deixa rolar. E aí a Tabata tá fazendo esse jogo. A Tabata tá fazendo um jogo que tenta se beneficiar do antipetismo, do novo antipetismo, rebatizado de antipsolismo. Eu acho que não existe antipsolismo, as pessoas não são antipsol. Né? É antipetismo, bom e velho. Que está representado na figura do Boulos. E a Tabata fazendo esse joguinho, Tabata, a senhora pode ajudar a colocar Marçal e Nunes no segundo turno, porque para a sua candidatura isso aí vai mudar absolutamente nada, a senhora não chega no segundo turno com isso. Né? Então é mais ou menos como está. Abrimos para o incerto. Falta uma semana para a campanha, não sabemos, né? Uma cadeirada pode mudar uma eleição. A cadeirada não metafórica de São Paulo não mudou a eleição, mas a facada não metafórica do Bolsonaro também mudou. Ou consolidou, vitimizou o Bolsonaro, deu mídia para ele, evitou que ele caísse, colocou ele num lugar fragilizado, aquela coisa toda que a gente sabe já, né? Pode acontecer qualquer coisa essa semana, um fato novo, inesperado, a eleição se decide assim também, né? Pum, acontece uma coisa inesperada e a coisa bagunça tudo e vira tudo. Mas eu ainda temo que exista um voto envergonhado no Marçal que não está aparecendo nas pesquisas. O Marçal apanhou durante semanas inteiras e não caiu. Apanhou muito e não caiu. E os institutos não estão arriscando. Tá todo mundo dando número aí dentro da margem. Né? Não vamos arriscar, porque assim ninguém erra. Né? Na prática até agora, quase nenhum instituto errou. É impossível o instituto ter errado, né? Porque se está tudo mais ou menos dentro da margem, até agora ninguém errou. Ninguém vai poder dizer, o Datafolha errou lá. Não, até agora ninguém arriscou errar. Eu sei que o pessoal do instituto vai falar, não, mas é o que vem das ruas, tudo bem. Eu só estou dizendo que coincidentemente parece que está todo mundo jogando dentro da margem, né? Aí, Então tem esse risco ainda. Tabata Amaral fazendo um risco perigoso. Presidente Lula arriscando. Bastante, que não é pouco não. A gente não sabe o que vai acontecer no domingo em São Paulo. Pesquisas indicam vantagem de Bolsonaro sobre Lula nas eleições das 103 maiores cidades do país. Isso aqui é um levantamento feito pela Folha que eu já tinha antecipado aqui mais de mês atrás. Se eu não me engano, assim, faz quase 2 meses eu falei nominalmente aqui para vocês quem seriam os grandes vencedores da eleição. Lembram? E o grande perdedor da eleição. Grandes vencedores da eleição. O novo Centrão. O que era antigamente o PMDB nas prefeituras do interior do Brasil. O PMDB dominava o Brasil, né? O PMDB era aquele partidão que cabia meio que todo mundo, né?
originalmente um partido democrático de centro-esquerda, mas na verdade virou um balaio de gatos, porque o interior do Brasil é muito mais complexo. O interior do Brasil, essa dicotomia Lula, Bolsonaro, também não é bem assim, tem aliança, tem bagunça, tem vai. E o PMDB era o lugar que abraçava todo mundo. Entrava desde o reaça de direita até o cara um pouco mais moderado, meio centro-esquerda lá. Né? Esquerda mesmo, não tinha muito, mas tudo bem. Quem serão os grandes vencedores da eleição? O Centrão, os Kassab. PSD, União Brasil, PP, Republicanos, essa galera vai fazer prefeitura dar com pau. PL do Bolsonaro, do Valdemar da Costa Neto também. Quem vai ser o grande perdedor das eleições municipais? E segunda-feira eu posso vir aqui e falar, não foi, mas tá com cara de ser até agora, por tudo que a gente acompanhou, o PT e a esquerda. Talvez seja a pior eleição dos últimos tantos anos, do PT e da esquerda. O Brasil da próxima segunda-feira será um Brasil eleitoralmente, em relação aos eleitos, mais à direita. Vocês não tenham dúvida disso. Pode acontecer uma coisa que ninguém está vendo e não ser, mas não é o que parece. Ou pode não ser tão feio assim o tombo. Pode não ser tão feio assim o tombo, mas não parece que vai ser muito bonito, não. A Folha planilhou aqui, né? Pesquisas eleitorais mostram o maior número de candidatos apoiados por Bolsonaro na liderança em relação aos chancelados por Lula nas 103 maiores cidades do país, com mais de 200 mil eleitores e que podem ter segundo turno. Ao todo, os nomes do ex-presidente estão em primeiro lugar em 23 dos grandes municípios e 11 deles de forma isolada. Isso do Bolsonaro, né? Então, o Bolsonaro, os candidatos identificados com o Bolsonaro nessas cidades grandes acima de 200 mil habitantes, que é onde está a maior parte da população brasileira, se você somar em milhões de pessoas, onde está a maior parte do dinheiro, do PIB, etc e tal, e dos problemas também. Os candidatos do Bolsonaro lideram em 23 dessas grandes cidades, sendo que em 11 de forma isolada, com chance eventualmente de já matar no primeiro turno. Já os preferidos pelo Lula lideram em 16 cidades. Veja que não é pouca diferença não, né? Não é pouco. E 5 isoladamente. Como é normal nas eleições, o cenário pode se alterar, claro, na reta final. A vantagem de Bolsonaro sobre Lula se dá mesmo com o petista tendo o nome vinculado a mais candidatos que o ex-presidente. 81 postulantes nas 103 maiores cidades do país têm a chancela de Lula e 64 do Bolsonaro. Ou seja, o Lula aparece em mais campanhas, o nome do Lula está oficialmente mais ligado a mais candidatos, e não é pouco, né? 81 contra 64. E mesmo assim, os que são ligados com o Bolsonaro, nem que de forma indireta, nem que por antipetismo, nem que por antagonismo, estão se dando melhor nas pesquisas do que o Lula. Isso porque é um Brasil que está derivando à direita, ao que tudo indica nessas eleições municipais. A gente tem que ver os dados consolidados na segunda-feira. Pode ser que não seja isso, pode ser que seja um pouco mais equilibrado, pode ser que o tombo não seja muito feio. Agora, dificilmente pode ser que na segunda-feira aqui a gente vai falar que os blocos de esquerda tiveram uma eleição excelente e fizeram muitas prefeituras e foi ótimo para a esquerda. Eu acho muito difícil que vai ser essa análise na segunda-feira aqui. Acho quase impossível, aliás. Só não vou dizer impossível porque a eleição tem um imponderável, né? Bom, e aqui tem os nomes, né, dos prefeitos todos, dos candidatos todos, né? Candidatos bolsonaristas lideram em 8 das 26 capitais. Em outras 3, São Paulo, Fortaleza e Rio Branco, há uma disputa acirrada entre os nomes. Fortaleza é o único palco de uma disputa PL-PT cabeça a cabeça. As outras são por partidos terceiros, né? Então, todos os dados estão consolidados aqui na Folha de São Paulo. Hoje teremos a divulgação de outras 2 novas pesquisas, Atlas e Quest. Lembrando que a Atlas é uma pesquisa que vem destoando mais, né? Quest e Datafolha têm saído praticamente a mesma coisa, com alguma alteração da posição, um para frente, um para trás e tal, mas tudo dentro da margem de segurança ali, então tá tudo meio empatado quando tá empatado, né? A Atlas vem um pouco acima do tom em relação ao Boulos, vem colocando Boulos em São Paulo, acima do Ricardo Nunes. Se eu não me engano, é a única que tem feito isso, que tem conseguido esse resultado, né? A Atlas é feita pela internet, você é atingido por uma publicidade online, para saber se você quer responder uma pergunta, uma pesquisa, você entra lá, responde,
O nosso colega Rodrigo Viana falou que já respondeu esses dias a Atlas, né? Foi atingido lá no Instagram, eu acho. Respondeu. E aí as outras são pesquisas presenciais, feitas entrevistando pessoas. As duas metodologias têm prós e contras. As duas. Na internet, diz o pessoal da Atlas que o tal do voto envergonhado aparece mais. Então a pessoa que pensa assim, eu não vou falar para ninguém que eu vou votar no Marçal, ou no Boulos, ou no Ricardo Nunes. Pela internet a pessoa fala, porque ela não tem ninguém mediando a conversa. Mas também pela internet você pega assim, os eleitores mais engajados, o cara que está disposto a clicar no negócio e parar lá e responder. Então, em tese, a pessoa mais interessada em eleições ou mais ideologizada, entre aspas, ou politizada, ou informada. Então, um outro perfil de eleitor. Na rua você pega, digamos assim, a pessoa mais comum, passeando ali, que pode ser qualquer pessoa que olha para você e fala, tá, tudo bem, vou gastar 3 minutos aqui, responder umas perguntas e segue a vida. É mais fácil você pegar pessoas que não estão necessariamente ali, né, almoçando e jantando política o dia inteiro. Marçal vai ao Grajaú em carreata e é enxotado por moradores com cadeiras. O coach goiano foi condenado por golpes, né, diz aqui a revista Fórum. Foi lá fazer sua campanha e foi, né, mais um protesto com cadeiras contra o Marçal. Valdo Açaí, lembram da ex-assessora do Bolsonaro? Uma espécie de laranja do Bolsonaro, né, no caso das rachadinhas. Foi agredida e chamada de traidora em um comício no Rio de Janeiro. É todo o amor da extrema-direita aqui, né? A ex-assessora do Bolsonaro, a Valdo Açaí, foi agredida durante o evento da campanha do candidato a prefeito Cláudio Ferretti, em Angra dos Reis. Após a agressão, ela foi levada ao complexo de saúde no município de Costa Verde. Testemunhas relataram que Val foi chamada de traidora antes de ser atacada por ter escolhido apoiar o candidato do MDB em vez do Renato Araújo, que é do PL, que conta com o apoio da família Bolsonaro. Então a Val pulou da barca, foi para o outro lado, também posso imaginar que não pulou da barca, na verdade, seguindo o padrão da família Bolsonaro, eles devem ter empurrado ela embaixo de um trem, quando apareceu o nome dela em investigação, eu não tenho a menor dúvida disso, menor dúvida. E aí a Valdo Açaí foi lá fazer campanha pro outro e os bolsominions ficar louco, porque assim, é tudo ou nada. É o mito, é a religião, é a seita, é o olho tapado, é olhar só pra lá, e se sair um pouquinho não vale nada, e o amigo de ontem vira inimigo. E aí agrediram a senhorinha, que é a Valdo Açaí, né? Todo o amor da extrema-direita, né? Deus, pátria, família, tudo pela família. Confronto durante a ação do IBAMA em terra indígena deixa 5 garimpeiros mortos. Equipes de fiscalização foram atacadas a tiros durante uma ação de combate ao garimpo ilegal. Notícia da Folha Press, um confronto entre garimpeiros, servidores do IBAMA, que o Bolsonaro queria desarmar. Eu nunca vou parar de falar isso aqui. O cara que publicou 4 decretos de arma no meio do carnaval, no primeiro ano de governo, para que a população brasileira, civil, pessoa comum, comprasse fuzil T4 da Taurus, queria desarmar o IBAMA, tá bom? Eu nunca vou deixar de falar isso aqui para evitar as falsas equivalências que a gente vê de vez em quando aí, né? Imagina o IBAMA num confronto desse sem arma. Não seriam as fatalidades por parte dos garimpeiros, a gente teria agentes do IBAMA assassinados. Notícia publicada lá no iclnoticias.com.br. Vamos para uma última aqui. Rapidamente, novos bombardeios israelenses no Líbano deixam mais 100 mortos. O Hezbollah confirmou a morte do seu líder, o Hassan Nasrallah, em um bombardeio israelense. Usaram aquelas bombas que são as bombas fura-bunker, né? Uma bomba de fabricação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão ganhando rios de dinheiro com essa guerra. Eu quero que o Biden vá pra puta que pariu, tá? Pra abrir segunda-feira já botando um palavrão pra fora. E não vem com papinho disso. Eu quero que a Kamala Harris, nesse caso, também vá pra puta que pariu a Kamala Harris e todo mundo aí. Que continua mandando dinheiro e armamento pra lá. Israel agora vai arrebentar o Líbano. Já há notícias de que pode entrar com infantaria, se é que já não entraram. Mataram quase toda a alta cúpula do Hezbollah. Pegaram o Irã no momento super enfraquecido, que acabou de morrer o líder do Irã lá no acidente aéreo, lembram? Então é um momento com infiltração de inteligência. Agora estamos em mares nunca antes navegados também na história do Oriente Médio em relação a esse conflito.
Jimmy, para fechar o programa de hoje, a gente vai anunciar o nosso Chico Pinheiro, né? Falamos na semana passada já. Então é o seguinte, o Chico Pinheiro estreia um novo programa no ICL hoje. Hoje estreia Chico Pinheiro Entrevista, programa que vai ao ar toda segunda-feira, às 8 horas da noite. Sempre um papo do Chico com um convidado mais do que especial. Então convido todo mundo que está hoje aqui de manhã no Desperta. Tá começando o N1 agora, fiquem por aí, tem muito mais coisa pra gente falar. Hoje, estreia do Chico Pinheiro com o Pedro Cardoso, o Augustinho, né, da grande família, para papá. A gente tem um videozinho para encerrar, né, Jimmy? Então vamos encerrar com o vídeo, o Desperta volta amanhã. Fiquem por aí que está começando a ICL Notícias, primeira edição. A gente vai encerrar com o vídeo da estreia do Chico Pinheiro. Chico, um beijo enorme para você. Excelente estreia, é muito bom ter esse programa novo aqui na casa toda segunda-feira, às 8 horas da noite, nos canais do ICL. Ótima semana, valeu! O Instituto Conhecimento Liberta abre um espaço novo para o pensamento, para ouvir brasileiros que têm relevância na vida nacional. Na entrevista aqui do ICL, a gente recebe um cara da casa de todo mundo no Brasil, o Augustinho da grande família, que assim ele é muito mais conhecido, mas é o Pedro Cardoso, né, que é um humorista, mas que só fala coisa séria, humorista, ator, dramaturgo que escreve peças, mas você vai conhecer alguém que é psicólogo, sociólogo, cientista político, um baita analista da história e da cena política brasileira. Pois é, você se sente nesse papel de analisar tudo, por quê? Não me sinto. Eu só sou um comediante. Agora, talvez para ser um comediante você tenha que aprender uma opção de coisas. Mas... Pois é, ele começou no teatro trabalhando nos bastidores como iluminador. Mas hoje ele tenta iluminar o pensamento, a cabeça das pessoas. Não vai dizer que não. Eu tento fazer, como é que se diz? Botar um tijolinho nessa parede, né? Bem-vindo, Pedro. Agradeço muito estar aqui. Fique de olho no ICL. O lançamento do livro do Gessé Souza, O Pobre de Direita, foi um estouro. Dezenas de milhares de pessoas assistindo, interagindo, e ele jogando luz num assunto que é muito comentado, muitas vezes até cheio de preconceito e pouco compreendido, né? As pessoas saíram da aula assim maravilhadas com a capacidade do Gessé de explicar esse tema que é tão importante, principalmente por causa do momento que a gente está vivendo, do momento político. As eleições estão aí, né? Batendo a porta. Se você não assistiu a aula, a notícia boa é que a gente liberou o replay por pouco tempo, até porque a gente acha que é muito importante as pessoas assistirem por causa desse momento político. No final da aula, a gente preparou uns presentes também para toda a turma que ainda não faz parte da comunidade ICL e quer fazer parte. E isso está valendo para você que assistiu o replay também. Você vai curtir. Um abraço e boa aula.